Deve ter aparecido aqui no superior da tela de vocês, você está sendo gravado, tá? Então, tá aí no superior da tela de vocês, avisando que a gravação foi iniciada e também apareceu ali no chat. Vou colocar uma tela aqui para vocês agora. Então, vamos lá. Vocês devem estar vendo aí na tela agora uma apostila. Essa apostila é uma apostila do Senai, tá, pessoal? Ela é uma apostila desta unidade curricular. Ela é uma apostila de diagnósticos em sistemas automotivos. Beleza? Então, ela foi desenvolvida para essa unidade curricular. Ela é bem abordada ali na parte do IAD, certo? Do curso técnico em IAD. E eu também vou utilizar ela para a gente conseguir alinhar a nossa matéria. Então, ela foi produzida pelo Senai mesmo, né? E eu vou entrar aqui um pouquinho no sumário, só para vocês terem uma noção do que a gente vai abordar nessa matéria. Então, a gente vai abordar ali planejamento de diagnóstico a ser realizado, então, ferramentas de diagnóstico, interpretação de inconvenientes, análise de resultados, ferramentas de registro, metodologias de diagnósticos, testes, ferramentas, instrumentos e equipamentos para tal, coberturas e garantias. Então, são alguns dos pontos que a gente vai abordar aí na matéria de diagnóstico. Abordando tudo isso daí, então, a gente vai aprender a fazer alguns testes, como fazer algumas perguntas para o cliente, assim, retirando o máximo de informação possível do cliente, ajudando no diagnóstico do possível problema, beleza? Juntamente a isso, o que mais que a gente vai utilizar? A gente também vai utilizar a sala virtual do AVA. Então, todo mundo aí tem acesso ao AVA? Sim ou não? Respondam aí para mim. O AVA é aquele ambiente virtual onde vocês realizam as aulas em AD lá. Todo mundo sim, Julian sim, Luiz Eduardo sim, Alisson sim. O Quem Alexander, professor, não falou que não sabe, nunca entrou. nunca entrou? Pergunte para ele, fazendo favor, se ele fez as atividades em EAD. Semestre passado não tinha, mas no primeiro semestre tinha atividade tinha a matéria de EAD lá. E agora no quarto também já está tendo, por sinal, a matéria de tapeçaria e vidraçaria. Ele disse que tentou acessar e não conseguiu. É. Então a gente vai entrar em contato com a Neuzi e com o Madison para tentar alinhar essa situação, porque o Ava vai ser uma das plataformas que a gente vai utilizar aqui, e também isso já é um aviso para todos, né? Eu acabei avisando no grupo há alguns dias, mas pode ter passado batido para vocês. Já começou a matéria de tapeçaria e vidraçaria de vocês, que é uma matéria 100% IAD e ela tem peso de aprovação tal quanto uma matéria presencial, pessoal. Então vocês precisam realizar as atividades lá e fazer o acompanhamento, tá bom? Não, vocês vão ficar pendentes e isso pode vir a segurar aí a formação de vocês. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês o portal do AVO. Para quem não conhece ou não está lembrando direito, para ter uma noção como que é o ambiente de entrada. Só um instantinho. Ó, esse é o portal do AVO, tá, pessoal? Aí, apareceu para vocês. Ambiente virtual de aprendizagem, AVA. Lembrando que a senha usuário e senha padrão é CPF, usuário, e senha também é o CPF de vocês. O que eu indico? Que os senhores não alterem essa senha, por quê? Porque o CPF é uma informação restrita de vocês, né? O CPF é uma informação restrita e, para tal, se ela é uma informação restrita, não tem por que fazer esta alteração. Se vocês quiserem, vocês podem fazer, mas coloquem uma senha que vocês utilizam como padrão para não esquecerem e não conseguirem acessar posteriormente aí a plataforma. Beleza? Então aqui no ambiente virtual, pessoal, foi criado para vocês uma sala de apoio que ela vai trabalhar como se fosse um servidor para nós. Para mim aqui, ó, só um instantinho, tá aparecendo bastante salas, tá? Por causa que eu estou inserindo
na grande maioria das matérias que estão correndo, mas para vocês provavelmente deve estar aparecendo diagnóstico aí na tela e também deve estar aparecendo a matéria do TCC de vocês, matéria de projetos, beleza? Ah, e funilaria e pintura também. Então, deve estar aparecendo aí para vocês, ó, desenvolvimento de projetos. Deve estar aparecendo para vocês, só um instantinho que a internet está um pouquinho lento, ó, desenvolvimento de projetos. E aqui, funilaria e pintura automotiva, deve estar aparecendo para vocês. E esta matéria aqui também, ó, diagnóstico de sistemas automotivos, também deve estar aparecendo aí para os senhores. Essa vai ser a matéria que a gente vai utilizar, beleza? Então, o diagnóstico de sistemas automotivos, ele vai aparecer essa tela aqui para vocês, onde tem a unidade curricular, vídeos e material de apoio. Eu acredito que o professor Giovanni tenha dado uma introdução para vocês, mas só para vocês terem uma noção. Então, eu vou entrar aqui em unidade curricular. Só deixa eu alterar aqui, mudar para estudante. Então, eu tenho aqui o conteúdo, né, de diagnóstico. Vocês vão entrar aqui, ele vai abrir uma segunda página. Deixa eu colocar ela para vocês aí. Só um instantinho. Aí. Ela vai aparecer essa página aqui para vocês, certo? Aqui as orientações de navegação, uma apresentação. Caro aluno, seja bem-vindo à unidade curricular de diagnóstico de sistemas automotivos. Nessa unidade, você terá situações de aprendizagem, compondo o seu processo avaliativo. As atividades se caracterizam como situações e problemas que visam a construção do conhecimento, alinhando teoria e prática. Utilize o seu livro didático, que é esse que eu já passei para vocês, como base para a fundamentação teórica e complementar os estudos, beleza? O que mais que eu tenho aqui? Um mapa mental, que é nesse ponto que a gente vai começar a aula de hoje. Mas antes de mostrar isso daí para vocês, quero que vocês deem uma trabalhadinha aqui comigo no AVA. Então, vou parar de compartilhar essa tela, vou compartilhar uma outra tela para vocês, que é essa daqui. Vou voltar aqui, então, na diagnósticos de sistemas automotivos, e aqui eu tenho alguns vídeos. Então, tenho vídeo de fluxograma, scanner, termômetro digital, vídeo de teste de estanqueidade, densidade de arrefecimento, pressão e compressão do cilindro, vazão de cilindro, testar pressão de óleo, teste de pressão de bombas, estequiometria, estratégia de funcionamento, zoom ao 7, diagnóstico misfire de modo de reconhecimento, propriedades de sinais eletrônicos e tipos de onda. Com tudo isso aqui, pessoal, eu vou deixar visível para vocês apenas o que for de indicativo para cada aula, tá? Então, eu vou falar, ó, pessoal, estudem isso, vejam esse vídeo, tá lá no AVA, tá no grupo. Então, os PDFs, por exemplo, hoje eu vou trabalhar com a apostila, o que eu vou fazer? Eu vou passar a paginação que eu trabalhei na apostila com vocês. Eu vou trabalhar lá hoje, por exemplo, da página 12 à página 33. Eu vou deixar indicado lá para vocês que foram essas páginas que a gente trabalhou para vocês poderem fazer uma revisão de leitura após o fim da nossa videoconferência, beleza? Também vou deixar ao final da nossa vídeo um material indicado para leitura para a próxima aula. Por exemplo, vou deixar indicado um exemplo, né, da página 31 a 45, para vocês conseguirem ler e já terem uma base do que a gente vai trabalhar na próxima aula. Tranquilo?
As nossas vídeos, elas vão ter aí uma duração média, desculpa, uma duração média de 1h45, 2 horas, 2 horas e meia. Acredito aí que no máximo. Por que disso? A gente sabe que a internet muitas vezes não é boa, você tem uma queda de sinal, tem uma dificuldade para assistir a própria vídeo, então eu vou fazer dessa forma que não se torna tão cansativo para vocês em relação à parte de assistir as vídeos, e deixa também mais interativo, onde os senhores conseguem visualizar, certo? Conseguem entender o que está acontecendo, a gente consegue debater todo esse conteúdo, e além disso, a gente também vai conseguir dar uma olhada em atividades. Então, eu vou conseguir passar atividades propostas para os senhores fazerem. Então, essa matéria de diagnóstico, ela está prevista na unidade curricular de vocês, tá bom? E ela vai abranger alguns conteúdos, principalmente essa parte de documentação, certo? Essa parte de documentação, ela será feita nesta matéria, e ela vai ter uma duração total, pessoal, de 80 horas, certo? Então, a gente já está aí com 8 horas, ela tem uma duração de 80 horas para a gente fazer esse acompanhamento. Vou fazer algumas revisões também para vocês em alguns sistemas, onde vai auxiliar os senhores na parte do diagnóstico. Mas vamos começar aqui, primeiramente, pelo que seria o diagnóstico automotivo. Então, hoje no mercado, pessoal, não existe mais, tanto na concessionária ainda um pouquinho mais separado, mas na oficina, que não é uma concessionária, muitas vezes não existe mais aquilo lá. Eu sou mecânico, eu não falo com o cliente. Vocês são técnicos em manutenção automotiva. Então, a gente está aqui para instruir os senhores de como falar com o cliente. Primeiro ponto, os senhores como técnicos vão ter o contato com o cliente. Ah, professor, mas eu vou trabalhar com lataria e pintura. Beleza, é uma condição diferente. Mas vamos supor aí, eu trabalho no pós-venda, contato direto com o cliente. Eu faço entrega técnica, contato direto com o cliente. Eu trabalho com reparação em sistemas, contato direto com o cliente. Então, os senhores vão falar com o cliente, e o cliente, ele não tem a obrigação e muitas vezes nem tem o conhecimento técnico para passar as informações de forma correta. Então, você tem que conseguir interpretar o que o cliente fala, filtrar essas informações e retirar muitas informações que o cliente às vezes não fala para você. Beleza? Como que você vai fazer isso? Através de um levantamento de todas as informações, quando aconteceu, por que aconteceu, após o que aconteceu, sempre acontece, aconteceu apenas uma vez, há quanto tempo o senhor está com o carro, onde foi feita a última substituição, manutenção, revisão, foi feita substituição de algum componente, instalou algum acessório no veículo. Então, todas essas informações você tem que levantar e interpretar tudo que o cliente diz, porque o cliente vai até a tua oficina com algum problema. Então, você tem que interpretar as informações que o cliente fala. A partir desse caminho aqui, esse caminho em vermelho, você já consegue preencher um pontinho ali do diagnóstico. O que mais que eu preciso para preencher o meu diagnóstico? O que mais que eu preciso para preencher meu diagnóstico? Testes, certo? E nesses testes, eu tenho alguns tipos básicos. Eu tenho teste estático, dinâmico, teste de componentes e testes assistidos. Para tal, eu tenho ferramentas específicas e muitas vezes com essas ferramentas eu consigo fazer aqui, uma simulação de falha. Apareceu a falha, apareceu o resultado, eu vou ter aqui interpretação de informações que os meus testes me deram. Eu vou fazer uma comparação de uma onda normal, uma onda padrão, no caso de um teste com osciloscópio, por exemplo,
com uma onda fora do padrão, que é o que eu estou enxergando ali. Com isso, eu posso muitas vezes deduzir o que vem a ser o defeito. Todo defeito tem uma causa e tem um sintoma, ele tem um efeito sobre o funcionamento do veículo. Isso também é primordial que os senhores entendam, beleza? Só um instantinho. Deixa eu abrir aqui uma outra página para vocês. Beleza. Com isso, descobri o defeito, a possível causa. O que eu vou fazer? Vou solucionar esse problema. Solucionando esse problema, faço o registro da informação e eu retorno toda essa informação aqui, claro que de forma filtrada e mais simplificada para o meu cliente. Então, tudo começa e termina no cliente também, em geral na linha automotiva e também na matéria aí, na parte de diagnóstico de sistemas automotivos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Vamos lá, pessoal, preciso de um feedback de vocês, respondam aí. Se estiver falando muito rápido, tá? Ou estiver travando a internet, muitas vezes que eu não consiga perceber aqui, me avisem, tá? Podem abrir o microfone, não tem problema nenhum. Beleza. Aqui a gente tem uma contextualização, mas isso daí vamos deixar para frente. Primeiro ponto. Então, quando a gente fala em diagnóstico de sistemas automotivos, pessoal, a gente tem alguns pontos principais que devem ser trabalhados. Quais são esses pontos? Os nossos recursos. Então, dentro da oficina, basicamente eu tenho 3 recursos primordiais. Eu tenho o recurso humano, eu tenho o recurso físico e eu tenho o recurso financeiro. Certo? Como que eu vou... Para que eu vou usar isso numa matéria de diagnóstico ou no dia a dia da minha oficina? Pensem comigo. Chega lá na oficina do nosso amigo Brigola, certo? Nosso amigo Lucas Brigola, uma Ferrari de última geração. Responda pra gente, Brigola. Você faz ou não faz a manutenção? Faz? Muito bem. Tem recurso para isso? Tem conhecimento técnico sobre a manutenção de Ferrari? Sim ou não? Não. Então você não tem recurso humano para isso. Você tem ferramentas específicas para mexer em uma Ferrari? Também não. Então você não tem recurso físico. E você tem recursos financeiros para comprar ferramental, curso técnico, um curso, um material específico sobre o veículo e vamos considerar que só apareça essa Ferrari na tua oficina, nunca mais apareça nenhuma. Logo, você não vai ter um retorno financeiro desse conhecimento que você tem. Compensa fazer essa manutenção, sim ou não? Não compensa. Isso aí, pessoal. Então, você analisar os recursos que você tem é primordial. Por isso que a gente encontra bastante no mercado hoje em dia oficinas especializadas em algumas marcas. Ah, trabalha só com veículos franceses, trabalha lá só com Peugeot e Citroën. Ah, não, trabalha apenas com a linha da Volkswagen, apenas com a linha da Ford ou na linha pesada. Isso é muito comum você encontrar na linha pesada. Ah, oficinas que trabalham apenas com Scania, oficinas que trabalham apenas com Volvo, oficinas que trabalham apenas com Mercedes, com Volkswagen, com MAN, com Ford. Então é muito comum na linha diesel você ter essa oficina que é especializada em uma marca. Por quê?
o conhecimento técnico que você tem em cima dessa marca acaba aumentando. Você consegue comprar ferramentas específicas, você consegue dispor do seu capital financeiro para comprar ferramentas específicas e acompanhar a evolução das tecnologias dessa marca. Então, você fazer esse tipo de análise, se você consegue atender um determinado veículo, é extremamente importante. Então, esse tipo de diagnóstico que você tem que fazer da tua oficina, primeiramente, pensando dessa forma. E, claro, professor, eu nunca mexi no Jetta, mas eu sou multimarcas. Não vou poder mexer no Jetta? Não, pessoal, não estou falando desta forma. Mas vocês têm que tomar cuidado para ver se você tem condição de atender o seu cliente. Às vezes o cliente precisa de uma manutenção muito específica que apenas a concessionária, devido a ela ter a obrigatoriedade de ter todo tipo de equipamento, consegue fazer essa manutenção. Então, ver as limitações da sua oficina é primordial. Outro ponto, recurso físico, espaço para você fazer esse atendimento. Então, hoje em dia, o mercado de veículos importados está crescendo bastante no Brasil. Veio agora para o mercado brasileiro, veio a Jeep. Bom, já tem até a concessionária aqui em Ponta Grossa. Eu tenho ali também a linha Mopar, né? As Dodge, está crescendo bastante. Está sendo bem inserido no mercado, principalmente na nossa região aqui. Então, você acompanhar o mercado e ter noção de como você vai atender o seu cliente, que tipo de cliente que você pode atender. Eu vou trabalhar apenas com veículos seminovos a partir de 2015. Não, eu vou trabalhar só com veículos mais antigos, para baixo de 2005, para baixo dos anos 2000. Então, você ter uma linha de atendimento de clientes e veículos é primordial também para que você consiga fazer um bom diagnóstico. Por que isso? Caso você não tenha ali, aceita o veículo e você não tem as ferramentas necessárias para fazer o diagnóstico, você pode agravar a situação que o veículo está passando. Então, você pode estar utilizando ferramentas inadequadas para resolver o problema e fazendo com que o cliente gaste com peças desnecessárias. Então, todo mundo já deve ter escutado que chega lá na oficina, o cliente fala, nossa, eu já gastei na oficina tal lá R$1.000, R$1.500, R$2.000 para fazer a substituição dos componentes. E mesmo assim não conseguiu solucionar o problema. E às vezes é um problema muito simples, que com R$300 ele teria resolvido. Mas como a oficina que ele estava não tinha todos os equipamentos ou não tinha algum dos recursos humanos, físicos ou financeiros para atender esse cliente e solucionar essa anomalia, ele acabou agravando e o cliente gastando mais do que o necessário. Vamos lá. Recurso importante é levar em consideração o fluxo de caixa da oficina, caso o mecânico necessite de determinada peça de maior valor agregado. Principalmente aí, pessoal, peças de importação. Então, peças que você depende de vir de outra cidade, de outro estado. Muitas vezes você tem que bancar essa peça, esperar ela chegar, colocar no veículo, acertar todo o problema do veículo e só posterior a isso que você vai ser ressarcido dessa peça. Então, aí tem que tomar cuidado com essas situações. Olha uma dica aqui, ó. Entrevistar o cliente ao receber o veículo com anomalia é fundamental. Então, é por aí que começa o nosso diagnóstico, para que o reparador possa planejar tudo o que irá precisar para iniciar o diagnóstico, como se fosse um checklist realmente, aquele checklist que vocês fazem. Tem risco no veículo? As luzes acendem, buzina funciona, o veículo liga, o veículo não liga, quanto tem de combustível. Então, é quase a mesma ideia. Com as etapas e ferramentas em cada etapa. Isso evita confusão no momento da inicialização do diagnóstico. Por exemplo, oficinas que não têm um espaço muito grande e fazem atendimentos externos. Vamos supor, você vai fazer um socorro lá em um caminhão, isso é bem comum. Eu vou fazer um socorro lá, aconteceu, fiz um serviço, tem que dar garantia, eu vou ir lá fazer o socorro desse caminhão. Você tem que fazer uma listagem com todas as possíveis ferramentas que você vai utilizar, porque se você deixar de fazer levar alguma ferramenta, isso pode dificultar consideravelmente
o seu serviço, a sua manutenção e o seu diagnóstico. Então, ter uma organização, principalmente ao prestar serviços externos, é primordial. Olha lá, saber dimensionar os recursos necessários para cada etapa do diagnóstico automotivo é o que o reparador e o consultor técnico necessitam de maneira a traçar uma linha de verificação, certo? Então, olha lá, utilizar equipamentos e ferramentas corretas, cada tipo de verificação ou anomalia. Vamos colocar um exemplo. Uma picape diesel de 3.000 km necessitará de um elevador automotivo para suspendê-lo. Também um scanner automotivo específico para acessar esta caminhonete. Então, 3.000 km é uma caminhonete, considerando os dias de hoje, é uma caminhonete 2020. Consequentemente, ferramentas e equipamentos específicos para manutenção. Em função disso, avalie se a oficina está preparada para receber determinados veículos. Vamos supor, chegou essa caminhonete para fazer essa manutenção, essa picape, fazer essa manutenção na tua oficina. Você tem um scanner, é um scanner muito bom, porém o seu scanner está atualizado até 2018 e você não consegue fazer aí a manutenção das caminhonetes. Por quê? Você não consegue acessar os módulos, você não consegue acessar a rede CAN dela devido à falta de atualização do seu scanner. Ah, professor, você está dizendo então que a gente tem que ficar dependente de um scanner? Não, pessoal, não estou dizendo isso. Porém, existem processos que não tem como você fugir do scanner. Um caso, vocês fazerem lá o AF, a aprendizagem de AF do carro. Alguns veículos, por exemplo, as Audis, as BMWs, as X1, por exemplo, você faz a troca de óleo, posterior a feita a troca de óleo, você tem que entrar com o scanner e resetar o sistema para que o sensor de nível de óleo entenda que esse óleo foi substituído e apague a luz de indicação de revisão no painel e o sensor de nível de óleo funcione. Caso você não faça isso, a luz de revisão fica acesa no painel ou fica o indicativo lá no computador de bordo e o sensor de nível de óleo perde referência. Se ele perder a referência, pode ficar aparecendo lá um sinal no painel que o veículo está com óleo baixo, pode ocorrer corte de potência, entre outros casos. Então, é um serviço simples, realizar uma troca de óleo. Entretanto, é algo que acaba trazendo a necessidade de utilizar um equipamento mais evoluído, um equipamento de um valor agregado maior. Buscar informações sobre anomalia. Isso também é algo essencial na hora do diagnóstico. O planejamento é vital, então sem dúvida nenhuma, para que ocorra um rápido diagnóstico. Ah, professor, mas diagnóstico não dá lucro, porque diagnóstico você tem que descobrir o que está acontecendo. Bem, na verdade, isso não é uma total verdade. Por quê? Quando você faz um diagnóstico, consegue fazer um diagnóstico rápido e assertivo, você ganha tempo e, muitas vezes, se esse cliente não era cliente da oficina, ele se torna cliente da oficina. Entretanto, aqui mesmo em Ponta Grossa, tem um pessoal aí que é especializado em fazer diagnóstico. Então, ele é especializado em fazer diagnóstico automotivo. Tá lá a oficina, tá um carro lá na oficina do Pablo. E o Pablo não está conseguindo resolver o problema. O que ele faz? Ele leva esse carro ou chama a determinada pessoa. Essa pessoa tem alguns equipamentos para simular falha, para emular sensores, e ela consegue descobrir o que será o possível defeito. E para ela fazer essa descoberta, ela cobra um valor do manutentor. Então, também é uma linha de trabalho que existe hoje no mercado, tá bom? Outro fato muito importante. Então, o que acontece? O condutor não é um técnico automotivo, por isso todas as informações devem ser registradas pelo reparador, para que mais tarde essa possa avaliar e confrontar as informações do cliente
com as informações técnicas do veículo. Um exemplo, o cliente chega lá reclamando que o vidro elétrico não funciona, certo? O cliente chega lá reclamando que o vidro elétrico do lado do motorista não funciona e a primeira coisa que você vai fazer é mexer na porta traseira do lado direito para ver se o vidro elétrico traseiro direito não funciona. Mas o cliente já está dando esse indicativo de aonde está ocorrendo o problema. E você parte sempre do mais simples para o mais complexo. Então você vai verificar um fusível, você vai verificar um relé, você vai verificar o chicote e a partir daí você vai partir para outros pontos que podem vir a ocasionar o defeito naquele ponto. Mas você sempre vem do mais simples para o mais complexo e tenta trabalhar no indicativo que o cliente passou para você. Beleza? Olha lá, fique muito atento ao que o condutor do veículo vai falar sobre a anomalia. Essa é a ponta daquele mapa mental que a gente estava olhando, pois ele poderá dar informações sobre procedimentos que já foram feitos no veículo, então outras oficinas que já passaram, quando ocorreu a última revisão. Vamos lá. Na realidade, não foram verificados ou vistos pelo reparador que está fazendo o diagnóstico do veículo. Sempre revise o que já foi feito para que não tenha transtornos mais tarde. Então, veículos que passam por mais de uma oficina para solucionar o problema é algo bem complicado também. Então, você tem que perguntar sempre para o cliente. Às vezes o cliente já trocou uma série de peças. Então, tem que ver se foram colocadas peças de confiança ou não. Se foi feita a substituição de forma correta. Então, para auxiliar ainda mais o reparador automotivo, existem certos tipos de checklist que dão suporte para que ele possa juntar informações sem envolver terceiros. Que é aquele checklist que a gente já conhece, né? Então, ele traz aqui, informações e dados do cliente, informações e dados do veículo. Isso daqui ajuda bastante também. Você coloca marca, modelo, placa, número do chassi, ano, quilometragem. Isso ajuda bastante a você conseguir constatar alguns problemas crônicos que alguns veículos possuem e também na hora de solicitar uma peça. Então já está tudo marcado, você não precisa correr atrás de documento do veículo nem nada para conseguir pedir o modelo correto, certo? Daí aqui ele tem lá, né, limpador do para-brisa e lavador do para-brisa, buzina, cinto de segurança, triângulo de segurança, step, luz indicadores de seta, luz de freio, indicador de posição, luz de ré. Então todo aquele checklist, se está ok, se não está ok, se funciona ou não funciona, isso também pode ser algo que te ajude muito na parte da manutenção. E como todos os senhores sabem, hoje a grande maioria dos veículos possui, veículos atuais, né, possuem rede CAN, e isso faz uma comunicação com N sensores e N módulos diferentes, onde uma coisa pode vir a influenciar a outra. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vamos lá. Luiz Eduardo, William, Vinícius, Lucas Brigola, Pablo, Alisson, professora Fernanda. Está conseguindo acompanhar? Tudo certo, professor. Só na sua leitura, se você puder falar um pouco mais devagar, por favor, que daí eu acompanho você, eu não preciso ler daí. Ah, então tá bom. Pode deixar. Tá? Obrigada. Não. Aí, ó, pessoal. Então, vamos lá. Momento detetive, o que seria isso? Então, você tem que obter e guardar as informações técnicas. Investigue, procure com amigos meios de reparação automotiva, revistas, jornais técnicos, catálogos e na internet, né? O que acontece? Sempre é interessante que os senhores saibam que vocês não precisam saber tudo. O que vocês precisam é ter o contato de quem sabe. Então, hoje em dia, a gente tem algo que auxilia bastante. Eu já utilizei
Então, já fiz leitura de N artigos que realmente isso auxilia, é o saque das montadoras. Então, muitas vezes você pega lá um veículo, liga no saque da montadora, passa o número do chassi do veículo e fala, ó, tô com um problema assim, assim, assado no veículo. Ela dá alguns indicativos do que pode ser. Às vezes é um problema crônico, às vezes é um problema até de recal e você não sabe. Então, ter esse contato com a concessionária, com a fabricante, muitas vezes auxilia. E, claro, a troca de informação entre os reparadores. Então, é muito importante o pessoal que tem mais experiência, o pessoal que trabalha mais com uma marca, o pessoal que trabalha mais com a outra, o pessoal aí que trabalhou anos dentro de concessionária e saiu da concessionária para abrir sua própria oficina, tem um conhecimento mais aprofundado dentro de algumas marcas específicas e alguns modelos específicos, tá bom? O que ajuda bastante a gente, nós nesses momentos? Hoje em dia, a gente tem alguns, digamos assim, aparatos que auxiliam na parte do diagnóstico, certo? Vou mostrar dois aqui para vocês, que são programas que eles auxiliam nessa parte da informação, nesse, como apareceu ali, esse momento detetive. Vou finalizar aqui. Vou abrir aqui para vocês. Então, aqui, ó, pessoal, hoje em dia são marcas brasileiras, né? Não estou fazendo propaganda de forma nenhuma. São algumas marcas que são reconhecidas realmente no mercado. Eu tenho a Simplo, Manuais Técnicos Automotivos, e eu tenho a Ciclo Engenharia. Eu vou abrir aqui a Simplo para vocês darem uma olhada. Então, ó, produtos. Então, eu tenho Simplo linha leve, linha diesel, trator e linha Plus. Que daí o que seria isso? Linha leve e linha diesel. Olha lá. Então eu entro aqui, acessar catálogo. Um instantinho. Nesse daqui eu tenho, ó, manual de injeção eletrônica, manual de ar-condicionado, sistema de climatização, manual de sincronizações, manual de motores, manual mix que vai entrar aqui em sistema de airbag, sistema de imobilizador, conforto, né? O manual de ABS, ASR e ESP. Então, toda a parte do manual de sistemas de seguranças automotivos. Manual de localização de componentes. Manual de lubrificantes que cada veículo utiliza. Manual de códigos de falhas. Manual de câmbio automático e manual de osciloscópio. Todas essas informações aqui, pessoal, todos esses manuais, eles são para facilitar a nossa vida, certo? Então, você consegue ali facilitar a vida, por quê? Quando você tem esse tipo aqui de informação, ó, manuais de osciloscópio, né? Desenho de ondas de funcionamento dos principais componentes do sistema de injeção eletrônica, informação de parâmetro para os testes. A informação dentro da concessionária é um pouquinho mais difícil de você conseguir ter acesso à literatura física ou até mesmo digital, você conseguir tirar essas informações de dentro. Porém, essas empresas, elas produzem esse tipo de material. Então, elas trazem os diagramas elétricos, elas trazem aí padrões, ó, como vocês estão vendo aqui na tela, de sincronização. Então, como você colocar um veículo, um motor no sincronismo correto. Então, é extremamente interessante que você tenha um tipo de material desse dentro da sua oficina, porque isso vai te auxiliar no teu conhecimento, no teu recurso humano e vai também agregar no teu recurso físico, porque você vai ter um maior conhecimento técnico para fazer alguns procedimentos que antes, sem essa literatura técnica, não seria possível de fazer. E isso também entra naquilo que eu falei para vocês de diagnóstico assertivo. Você ter a informação padrão, ter a informação concreta, um valor
correto ajuda muito para você dizer, não, esse sensor está ok, esse sensor não está ok. Ah, esse motor está com o sincronismo correto. Não, esse motor não está com o sincronismo correto. Beleza? Outra empresa que também trabalha dessa forma é a Ciclo Engenharia. Então é a Ciclo Engenharia, ela também, ó, desenvolvemos conteúdos técnicos para empresas e profissionais da reparação automotiva. Somos especialistas em elaborar layouts inteligentes de diagramas elétricos automotivos. Então a Ciclo ela trabalha mais com diagramas elétricos. Então a parte ali de eletrônica, a parte de conforto, conveniência e gerenciamento eletrônico. Então essa é a área de maior atuação, ó. Então tem aqui, ó, pinout gráfico interativo, você pode ter no teu smartphone. Tem aqui, ó, caixas de fusível. Então você consegue ver, o fusível F22. Você vai lá, ó, não, fusível F22 cobre isso, isso e isso. Tenho lá, ó, parte de sincronismo de motor, ela também trabalha algumas coisas. Ondas de osciloscópio. Então aqui, qual que é o padrão que a onda tem que ter, com aquele determinado ajuste de tempo e frequência. Também você consegue fazer uma comparação. Olha lá, ó. Conector, então você consegue fazer aqui a leitura do pinout, vê lá, o chicote entra nesse pino e vai até o pino tal com essa cor de fio. Esse tipo de material ele cede essas informações, tá? Alguns testes também são feitos aqui. E olha aí, ó, por exemplo, algumas dicas técnicas. Aí vai ficar um pouquinho difícil de vocês lerem, principalmente para quem estiver assistindo pelo celular, mas ele está aqui, ó, marca Ford, modelo K, combustível flex, sistema de injeção. Defeito, aprendizagem do sensor de rotação, código de falha, então ele traz um código de falha P0315. Traz até um histórico, né? Ó, falta de aprendizado do sensor de rotação não acarreta em aumento nos níveis de emissão, riscos de acidente ou qualquer tipo de lesão aos ocupantes. Haverá apenas um desconforto da linha estar acesa, então a luz da anomalia, né? O que provavelmente ocasionará na volta do cliente ao distribuidor alegando que o veículo encontra-se com algum tipo de anomalia, conforme descrito no manual do proprietário. Olha lá, procedimento de reparo após 3 partidas em um veículo que não estiverem com o aprendizado completo do sensor de rotação, além de acender a luz de anomalia, será gerado um código de falha. Qual o código? O código 0315, que deve ser identificado com a ferramenta de diagnóstico correta. Para que o módulo faça o aprendizado do sensor de rotação, o distribuidor deve seguir o seguinte procedimento: esquentar o motor do veículo acima de 60 graus Celsius, acelerar até 5.000 RPM, desligar o veículo, ligá-lo novamente e verificar se a luz de injeção está apagada. Então veja bem, é um procedimento extremamente simples. Muitas vezes você nem precisa utilizar o scanner, nesse caso nem precisa utilizar o scanner, porém, se você não tiver essa informação técnica, você não conseguiria fazer este reparo. Então é muito importante você ter o apoio da literatura técnica. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Eu vou deixar disponível para vocês depois esses dois links, se vocês quiserem dar uma olhada no material deles. Lembrando, não é propaganda de forma nenhuma, são algumas empresas aí que têm alguns anos de mercado e são bem difundidas no mercado da reparação. Só um instantinho, pessoal, vou duplicar uma outra tela para vocês aqui.
Então vamos lá. A gente tinha parado aqui, nesse momento detetive, né? Olha lá. Informações técnicas específicas de determinados sistemas não são disponibilizadas em manuais de serviço. Você poderá ter acesso a elas somente por meio de um cadastro no site da montadora. Diferentes manuais técnicos mais antigos podem ser acessados através de CDs, apostilas e etc. E também empresas como essa aí que eu mostrei para vocês. Vamos lá. Antes de iniciar a reparação ou instalação, você deve obter a maior quantidade de informações. Então, isso eu quero que fique extremamente gravado para vocês. A informação é primordial no momento do diagnóstico. Então, deve-se verificar quando que foi a última vez que o veículo passou pela oficina. É um veículo que é feito atendimento, é feito um acompanhamento há muito tempo na oficina? Não, é um cliente novo. É um cliente antigo, porém ele acabou de trocar de veículo, então isso daí também influencia. O cliente passou em algum buraco, fez alguma frenagem brusca. Quando que foi a última manutenção realizada? Que tipo de barulho tal sistema está fazendo, ou que está deixando de acender ou de funcionar? Em que formas de condução a falha aparece ao frenar, ao acelerar, fazendo uma curva? Quando liga o som, quando desliga o som, quando sobe o vidro elétrico, quando abaixa o vidro elétrico, quando liga o alarme, quando desliga o alarme. Manutenção preventiva é realizada, o veículo está com o tipo de fluido correto, está com o aditivo correto, está dentro dos prazos de tempo ou quilometragem, foi substituído algum componente de maneira incorreta. Muitas vezes aparece uma luz lá no painel, o que acontece? O cliente vai lá e substitui uma lâmpada halogênica por uma lâmpada de LED. A lâmpada de LED não oferece o mesmo consumo, ela não tem a mesma resistência de uma lâmpada halogênica. O que acontece? Pode aparecer uma luz de anomalia no painel, ou o pisca pode oscilar de forma mais rápida, se for ali nas luzes do pisca, devido a essa falta de resistência. Então, todos esses pontos devem ser abordados. Interpretação das informações do cliente em informação técnica. Então, se transferir essa informação, já falei aí pelo menos 3 vezes isso para vocês hoje, certo? Entrevista com o cliente. Façam perguntas aos clientes sobre o que aconteceu. Tenha comunicação clara, então utilizem termos técnicos, porém utilizem termos que o cliente entenda. Você não pode usar algo muito aprofundado que não seja do conhecimento do cliente. Ele só balança a cabeça fingindo que está entendendo. Entretanto, ele não consegue associar essa informação à peça ou ao processo que está ocorrendo. Por exemplo, o cliente informou que a direção ficou pesada, o ar-condicionado não funciona e a luz da bateria está acesa. São várias informações que poderiam ser investigadas com mais aprofundamento, mas analisando somente com os dados do condutor, o técnico já pode tirar uma pré-conclusão sobre o que está acontecendo. Um exemplo seria a correia auxiliar, que pode ter se rompido ou está patinando. E por isso não gera força mecânica para girar a bomba da direção hidráulica. A polia do alternador não fazendo com que o alternador funcione corretamente, e o ar-condicionado parou de funcionar porque a correia também não passa pelo ar-condicionado. Então não é capaz de tocar ali a embreagem do ar-condicionado. Então ele teve a informação, o cliente passou todas essas informações e de forma extremamente rápida, muitas vezes até sem ver o carro, você já consegue chegar num pré-diagnóstico. E isso facilita muito na hora da manutenção. Vamos lá. É fundamental que você auxilie o condutor a esclarecer o que aconteceu com perguntas objetivas, pessoal, de forma clara. É primordial. Eu quero que vocês saiam saturados com essa informação hoje. Que a pergunta, trabalhar de forma clara, é imprescindível. Vamos lá. Um exemplo prático. Cliente informar que o veículo está fraco.
O que seria o veículo fraco? Geralmente o veículo fraco tem um alto consumo de combustível e um baixo rendimento de potência. Olha lá, quando o senhor abasteceu pela última vez o veículo? Ah, eu abasteci o veículo no começo da semana. Você abasteceu no posto que você sempre abastece? Não, abasteci num posto do outro lado da cidade porque estava na promoção o combustível. Beleza? A partir de quando que o veículo apresentou esse problema? Ah, eu abasteci na segunda, cedo. Segunda de noite, terça-feira de manhã, o cliente, ou terça-feira o carro já começou a ficar dessa forma. Opa, pode ser combustível adulterado. Olha lá. Combustível adulterado, qual que é a única solução? Você esgotar esse combustível, fazer a limpeza do sistema e colocar um combustível novo. E muitas vezes, através de alguns testes, você não consegue constatar isso daí. Ou consegue, porém você demora um tempo maior. Recentemente, o senhor fez alguma revisão ou reparação no sistema? Quando que foi a última revisão do veículo? Em qual momento o veículo se fica sem força? É a primeira vez que isso acontece? Às vezes ele fala, ó, o veículo está fraco. Abasteceu no mesmo lugar de sempre. A última revisão que ele fez foi a 10 mil quilômetros. Que momento que o veículo ficou sem força? Ah, isso já vem se agravando aí faz uns 3 meses. Não é a primeira vez que acontece. Você vai olhar lá, é um motor que está com 350 mil quilômetros, 200 mil quilômetros. Então, é um motor extremamente cansado. Então, é um motor que já está cansado, está com as suas folgas elevadas. Então, é um motor que está perdendo compressão. Logo, para fazer esse reparo, claro, você vai fazer alguns testes de compressão do cilindro, entre outros, porém, tem que ser feito aí a retífica, a manutenção do motor. Então, são alguns casos aí também que ocorrem. Então, saber fazer essa pergunta, você consegue muitas vezes identificar se é um problema 100% mecânico ou se é um problema eletrônico ou um problema de gerenciamento. Vamos lá. Antes de ir ao veículo e fazer verificações, pergunte e investigue a falha com as informações que o cliente passou. Você pode acabar diagnosticando uma falha sem necessariamente fazer a verificação do veículo. Foi isso que eu acabei de comentar com vocês. Teste seus conhecimentos. Relacione os valores técnicos aos sistemas e procedimento, arrastando o sistema ou procedimento sobre o valor técnico correspondente. Eu vou fazer aqui, pessoal, junto com vocês, certo? Porém, o que eu quero? Eu quero que depois vocês abram o AVA, refaçam a leitura desse material e façam esses testes, porque você praticar, principalmente nesse momento que a gente está tendo aí uma aula à distância, você praticar, você vai conseguir fixar melhor o conteúdo na sua mente. Então vamos lá. Bateria. Então na bateria, o que eu testo na bateria? Eu testo tensão, certo? Testo tensão na bateria. Disco de freio. Ah, o disco de freio ele tem um valor de empenamento ou um valor de espessura. Linha de combustível. Ah, na linha de combustível passa combustível. E ele tem uma determinada pressão. Torque e aperto dos parafusos. O torque e o aperto dos parafusos são feitos em quilograma-força-metro ou newton-metro. Chicote elétrico tem uma determinada resistência e uma determinada espessura também. E o eixo virabrequim, ele existe tanto uma folga radial quanto uma folga axial nele, também fazendo a medida aí dos munhões e dos moentes. Então, vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Então, torque dos parafusos. Então, acho que é esse cara aí. Muito bem, você está atento aos valores técnicos do sistema. Proximamente podem apresentar. Linha de combustível. Então, o único que trabalha com pressão é esse cara aqui. Correto. Folga radial. Quem tem folga radial é o eixo virabrequim. Opa. Não. Não é esse cara. Vamos lá. Tensão. Então, a tensão vem da
bateria. Então, a gente ficou aqui com folga radial, resistência e diâmetro. Vamos ver lá. Então, aqui eu tenho uma resistência. Então, todo chicote apresenta uma resistência. Como que eu vou medir essa resistência? Coloco o multímetro em resistência e meço a resistência do chicote. Se der uma resistência muito grande, eu tenho problema no chicote. E se der uma resistência infinita, quer dizer que o chicote está rompido. Então, aí, ó. Você está atento aos valores. Então, esse valor aqui, valor de empenamento do disco de freio. E, por último, a folga radial que existe no virabrequim. Então, bateria, verifico sempre tensão, disco de freio, verifico empenamento, linha de combustível, pressão de linha, torque, sempre realizado com o torquímetro dentro das especificações do manual, eixo virabrequim, um teste que eu posso fazer é o teste de folga radial, e o chicote elétrico aqui eu tenho uma resistência específica para ele. E aí a gente chega novamente aos manuais técnicos. Então, os manuais técnicos de montadores e fabricantes podem se tornar complexos pelo número de informações que apresentam. Muitas vezes descrita em códigos que obrigam o reparador a fazer o uso de um glossário para entender o que cada código significa. Além disso, várias páginas necessitam ser analisadas para saber de que forma o sistema funciona, quando há particularidades e os procedimentos a se adotar ao início de um teste. Já os manuais de empresas paralelas, que foi aquele caso que eu passei lá para vocês, que desenvolvem material técnico de serviço, as informações geralmente são mais resumidas, de fácil interpretação e mais bem divididas, pois contam com desenhos, diagramas de funcionamento, valores e explicações sobre como o sistema funciona para um rápido e correto diagnóstico. Outro caso, pessoal, são alguns emuladores. Por exemplo, esse daqui que eu vou mostrar para vocês agora. Aí, vocês estão vendo na tela de vocês uma emulação de um eletroinjetor. Então, quando você colocar um osciloscópio para testar o eletroinjetor, é esse tipo de leitura que você tem que ter. Certo? Vamos supor que eu vou testar outro sensor aqui. Aí eu vou testar aqui uma sonda de oxigênio. Olha lá, ó. Informação de sinal. Tenho lá uma informação de sinal da sonda. Olha como que a sonda deve trabalhar. Esse é o tipo de onda que eu devo ter de padrão de uma sonda, num tempo de 25 milissegundos. Beleza? No momento que eu colocar o meu osciloscópio, eu vou dar uma olhada nessa onda e a onda que eu estou obtendo, para saber se o valor bate, se a onda é semelhante ou não. Então, olha lá, ó. Esse aqui é o padrãozinho da minha onda. O que mais que eu tenho aqui, por exemplo, nesse simulador? Vamos por lá. Bomba de água elétrica. Olha lá o tipo de sinal que eu tenho que ter numa bomba hidráulica elétrica. Então eu consigo fazer esses comparativos. Isso facilita muito no momento do diagnóstico. E se você pegar esses manuais paralelos, né, de empresas que são individuais, não são de montadoras, muitas vezes eles trazem esse tipo de informação, esse tipo de padrão de onda, valores de tensão também para o momento do diagnóstico. Vou abrir um outro material aqui para vocês, só para vocês darem uma olhadinha aqui. Não é esse daqui que eu quero. Desculpa, pessoal, deixa eu abrir aqui. É uma outra. Aqui. Esse daí, ó. Então, esse daqui é daquele material que eu tinha falado para vocês lá da Ciclo, ó. Então, tem aqui, ó, todo
os pinos da central. Então, tem os pinos aqui. E tem aqui os pontos, ó, de saída e entrada. Vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Lá, eletroinjetor 1. O fusível do eletroinjetor 1 é o fusível 22. Ele está ligado lá na central ao pino 79. Certo? Ele está ligado ao pino 79. Um fio azul e preto. O que mais que eu tenho aqui? O fusível 22, ele é alimentado através do relé T9. Então, como que funciona? Para esse eletroinjetor funcionar, ele sai do pino 05 da central. Esse pino 05 alimenta aqui o 85 do relé. O fusível F16, que é um linha 15, que sai lá do pino 38, então o fio sai do pino 38, passa pelo fusível 16, o fusível 16 manda esse sinal, essa tensão para o pino 86 do relé, o pino 30 do relé é alimentado pelo linha 30, sai desse relé através do pino 87 uma alimentação para o fusível 22, fusível 11 e o relé 5, T05. O fusível 22 é um fusível de 20 amperes. Esse fusível é quem alimenta de forma positiva os 4 eletroinjetores, a bobina de ignição, interruptor inercial. Então, um fusível cobre N elementos e ele segue toda uma linha. Ele sai lá do pino 38 e tem toda essa passagem até chegar realmente no funcionamento dos eletroinjetores. Deu para vocês entenderem? Falei muito rápido. Vamos lá, Alisson, Pablo, Lucas, Vinícius, William, Luiz Eduardo, professora Fernanda. Tudo certo, professor. Tudo certo? Então, pessoal, é imprescindível hoje em dia, para a quantia de chicote que a gente tem, para a quantia de fio que existem, você utilizar um manual para fazer esse acompanhamento. Claro, o conhecimento de experiência é ótimo, mas você nunca vai conseguir gravar todos os pinos, todos os fusíveis de todos os carros que você já trabalhou. Então, ter esse tipo de material para fazer o acompanhamento é ótimo. Um outro caso aqui, ó. Traz aqui, ó, pinout da unidade de controle do motor. São aí 80 pinos. Ele descreve cada um desses 80 pinos. Olha lá. Cada um dos 80 pinos. O que mais que eu tenho aqui, ó? Controle do motor. Olha aí, sonda. Qual que tem que ser a resistência da sonda? Os pinos que ela trabalha. Sensor de detonação, qual que deve ser a resistência? Relé principal, sensor de rotação. EPMS, qual que deve ser a resistência que ele deve obter, eletroinjetores, qual que deve ser a resistência que ele deve ter, sensor da posição da borboleta, ó, fechado, aberto, os pinos. Então, tudo isso daqui ajuda você a fazer um bom diagnóstico, ó. Se colocar um osciloscópio, aqui a tensão que você tem que ter em relação à temperatura no sensor de ar. Mais que eu tenho aqui, sensor de temperatura da água, vamos supor que ele esteja 0 graus, eu tenho que ter uma tensão de 4,1 volts. Se ele tiver 120 graus, eu tenho que ter uma tensão de 0,34 volts. Isso também influencia aqui, ó, na nossa resistência. Então, tudo isso daí, pessoal, é imprescindível para fazer uma boa manutenção hoje em dia. Olha aí, ó, caixa de fusível interna. Todos os fusíveis, todos os relés e a função de cada um deles. Isso faz com que, ó, a vista superior, caixa externa, que fica lá, isso daqui é um diagrama do Palio, tá, pessoal? Palio, Siena, Estrada, que fica lá dentro do cofre do motor. Você também tem aqui a visão de todos os relés, todos os fusíveis. E isso auxilia bastante também na hora de fazer um diagnóstico assertivo. Beleza?
Vamos lá. E tudo isso daí, pessoal, nessa apostila aqui, ela vai estar contemplada da página 12 à página 33. Então, ó, planejamento e diagnóstico a ser realizado. Ferramentas de diagnóstico. Então, algumas das ferramentas que eu não abordei lá na outra parte. Tem aqui um scanner, osciloscópio automotivo, alicate amperímetro e 2 multímetros automotivos. Aqui também tem, é utilizado esse tipo de equipamento? É utilizado principalmente para escutar ruídos em regiões específicas do motor. Como que é o nome desse equipamento? Esse equipamento aí é um estetoscópio, pessoal. Beleza? Então, isso daí que vai utilizar para você escutar aí barulho de batida de válvula, batida de cilindro, entre outros. Mais que eu tenho aqui. Olha lá, interpretação de inconvenientes. Interpretação de inconvenientes, que é toda aquela parte de interpretação que eu já falei para vocês em relação às informações que o cliente passa para vocês. Então, tudo isso daqui, pessoal, vai estar abordado nessas páginas aqui, ó, análise de resultados. Então, o que que eu proponho para vocês? A gente fez aí uma abordagem dessa parte inicial de diagnóstico, certo? Então, a gente trabalhou aí o que a parte de como interpretar as perguntas a serem feitas para o cliente, perguntar sempre de maneira clara, maneira objetiva, escutar o cliente, perguntar se ocorreu uma reparação, se não ocorreu, tentar tirar o máximo do histórico possível do veículo e, a partir disso, fazer a interpretação, um diagnóstico assertivo, trabalhando em cima de manuais técnicos. Mostrei alguns dos manuais que são utilizados no mercado atualmente. Manuais paralelos e manuais originais. O que eu proponho aos senhores? Agora, posterior a vídeo, eu vou mandar esse material para vocês realizarem uma leitura. Então, ali da página 12 à página 33. Com isso, gostaria que os senhores formulassem 5 perguntas. Formulassem 5 perguntas a partir de uma questão que eu vou colocar para vocês lá no WhatsApp. Então, o carro vai chegar com um determinado problema para vocês lá no WhatsApp e eu quero que vocês bolem 5 perguntas, elaborem 5 perguntas com as palavras de vocês da maneira mais clara e objetiva para retirar o máximo de informações possíveis do cliente para vocês tentarem chegar num diagnóstico nessa informação. Beleza? A partir disso, na próxima aula, eu vou perguntar para vocês, pelo menos uma pergunta de cada, qual foram essas perguntas e se ajudou ou não ajudou a responder o diagnóstico, e eu vou dar o possível defeito desse veículo. Beleza? Então, finalizando a vídeo, eu vou passar todas as instruções para vocês lá no WhatsApp. A gente está chegando aí basicamente a 1h30 de vídeo, daí eu vou passar as atividades para vocês. E essas atividades que eu vou passar, elas têm tempo suficiente para serem realizadas até às 17h30, tá, pessoal? Então, vocês não precisam dispor de um outro horário para realizar essas atividades. Ficou alguma dúvida em relação do que a matéria se trata, como que a gente vai abranger essa matéria, como que a gente vai partir de atuar em cima dessa matéria? Alisson, Pablo, Lucas Brigola, Vinícius, Julian, Luiz Eduardo, professora Fernanda, o Alexander. Alguma dúvida, pessoal? Alguma parte que vocês entenderam, que eu falei muito rápido, que vocês não entenderam o sentido do contexto? Vamos lá, preciso do feedback de vocês. Por mais que seja uma aula à distância, é uma aula basicamente presencial, pessoal. Vocês estão aqui para me ouvir, eu estou aqui para ouvir vocês também. Luiz Eduardo falou que está tranquilo. Julian, ok. Brigola, ok. Pablo, tudo certo.
Beleza. Esse formato, pessoal, aí em torno de 1h30, 2 horas de vídeo, tá ok para vocês? Eu acredito que a gente ultrapassar muito esse tempo de vídeo se torna algo maçante e cansativo. Vocês vão acabar não prestando mais atenção nessas informações. Então, Vinícius, as perguntas, ela tem tempo suficiente para ser feita até esse horário, tá? Então, ela tem tempo suficiente para ser feita até as 17h30. Mas eu vou dar um período aí de 24 horas para vocês realizarem essas atividades, essas perguntas. Caso surja alguma dúvida, eu estou aqui disponível para retirar as dúvidas. Se quiserem me mandar as perguntas para mim formular. Lembrando, pessoal, essas perguntas, elas não serão avaliativas. Porém, elas irão contabilizar a participação de vocês nas aulas, porque é primordial que vocês participem das aulas. Tranquilo? Entendeu, Vinícius? Beleza, pessoal. Então, eu quero que vocês elaborem, que vocês pratiquem para vocês fixarem o conteúdo de vocês. E qualquer dúvida, pessoal, estou disponível para vocês. Se tá com vergonha de falar aqui, quiser fazer uma vídeo fechada, se quiser fazer perguntas no privado ou perguntas no grupo, estou aqui para responder e tirar todas as dúvidas de vocês. Se precisar me ligar alguma coisa, fiquem tranquilos. Beleza? Se não ficou nenhuma dúvida, pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui e já passo lá as diretrizes para vocês no grupo. Vou mandar também para... Pode falar. Você pode ficar só com o Alexander aqui um pouquinho, por favor? Posso. Só para eu dar uma explicada nessas perguntas para ele, que como ele vai estar sozinho, ele não vai conseguir ler, né? Aí nem que você passe para ele... O que eu posso fazer, professora, na aula de amanhã a gente pode bolar uma atividade para ele, na aula de amanhã em relação a isso. Ah, então tá bom. Na presencial, se você achar que fica mais fácil. Fica mais fácil. Ele pode ele elabora as perguntas da forma dele, e daí ele pode até fazer um vídeo mostrando e você faz a tradução do vídeo para mim. Tranquilo. Então tá bom, obrigada. Para ele não precisar, para ele conseguir se expressar da melhor forma possível, para ele não precisar escrever. Sim, está certo. Tá bom? Beleza, então. Então, pessoal, já passo as diretrizes para vocês lá no grupo, tá bom? Um abraço a todos, bom estudo e continuamos a aula hoje ainda, tá? Não acabou. Estou disponível para vocês até às 17h30 para retirar todas as suas dúvidas.